Bom dia, Priscila. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Esse é o assunto de todos os jornais e dos europeus com quem a gente conversa por aqui. Todo mundo só fala em eleições americanas e sim, os líderes internacionais já se manifestaram, muitos deles, alguns dos mais importantes aqui da Europa. Vou começar falando do presidente francês, Emmanuel Macron, que inclusive foi observado pela imprensa francesa que ele esqueceu uma parte da diplomacia e reconheceu a vitória de Donald Trump, mesmo antes dos resultados mostrarem com clareza que Donald Trump seria o vencedor. Isso foi por volta das 9 horas, pouco antes das 9 horas da manhã, aqui do horário de Paris, há cerca de 3 horas mais ou menos. E Emmanuel Macron disse o seguinte, ele disse: parabéns, presidente Donald Trump, prontos para trabalhar juntos, como temos conseguido fazer há 4 anos, com suas crenças e com as minhas, com respeito e ambição por mais paz e prosperidade. Lembrando que Emmanuel Macron é um presidente, um político progressista, de centro, mas também liberal, então ele teria uma afinidade com Donald Trump, digamos, do ponto de vista da economia, mas do ponto de vista dos valores, eles se distinguem nas suas defesas e Emmanuel Macron deixa isso claro ao dizer, com suas crenças e com as minhas, então ele sinaliza essa distinção entre ele e Donald Trump. Também aqui nos bastidores o que se fala é que vários políticos estão temerosos sobre uma gestão de Donald Trump, porque isso poderia representar uma mudança em relação ao apoio dos Estados Unidos para a Ucrânia e representaria também uma necessidade maior de aportes feitos por esses países europeus, como por exemplo pela própria França e pela Alemanha, que são os principais aliados da Ucrânia. Então, nos bastidores, alguns jornais inclusive falam que alguns políticos próximos a Macron dizem o seguinte: que desastre e impressionante essa vitória então de Donald Trump, sinalizando esse temor, principalmente em relação à posição da política externa americana com relação à guerra na Ucrânia. Também Macron e Olaf Scholz, que é o chanceler alemão, tiveram uma conversa para falar sobre a vitória de Donald Trump. Depois dessa conversa eles também falaram: trabalharemos por uma Europa mais unida, mais forte e mais soberana neste contexto, também sinalizando essa necessidade dos países europeus de se unirem diante de uma possível mudança que pode acontecer na política americana em relação à guerra na Ucrânia. O chanceler alemão também se manifestou. Ele disse que a Alemanha e os Estados Unidos têm trabalhado juntos com sucesso há muito tempo. Perdemos o contato com a Priscila Asbeck, nossa correspondente, que trazia já um panorama da repercussão internacional depois da vitória de Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Eu conversava com a Priscila Asbeck sobre um ponto trazido no discurso de Donald Trump na Flórida, no qual ele disse que vai pôr fim à guerra. Também durante o discurso, ele trouxe algumas mensagens para lideranças internacionais, por exemplo, para os chineses. Ele fez referência à China em seu discurso de vitória.